Elas morreram fisicamente, foram para o interior da terra, não é isso? Estão no paraíso, lá, estão aguardando a volta do Senhor, não é isso? O noivo. E quando ele voltar, qual é a primeira coisa que vai fazer? Porque, olha, a parábola sempre está ligada com outras. Quando Jesus voltar, o que Paulo falou? A primeira coisa que ele vai fazer? Os mortos, as virgens. Quantas delas? 5. Não, Não, as 10. As 10. Esses detalhes são... Todas elas tinham a lamparina, não tinha? Tinha. E a lamparina tem o azeite, ou seja, as 10 virgens é o retrato da igreja. E as 10 estavam acesas. As 10 estavam acesas. Até Eu já certo vi ponto. pastores falando, não, 5 eram cristãs e as outras 5 eram penetras. Eu não sei quem inventa isso. Mas as 10 tinham as suas lâmpadas acesas, ok? Então elas morreram fisicamente. E uma vez que o Senhor foi adiando a sua volta, não é isso? Ou seja, muitos cristãos morreram, né? E na ocasião da volta dele, conforme nós lemos aqui, a maioria dos cristãos realmente já morreram. Na verdade, quando Jesus voltar, vai haver um pequeno grupo só de cristãos aqui, não é isso? É ou não é? Se ele vai voltar, já para pegar a igreja, o número dos escolhidos, dos eleitos já... Eram o quê? Eram salvas, não é verdade? Você não pode ter dúvida sobre isso. Então essa parábola é a parábola da igreja. O noivo é a mesma história, só que Jesus usou outras coisas. E diz aqui ressuscitaram, tá? Então, as 10 virgens salvas, elas ressuscitaram quando o noivo veio, tá? Você vai dizer, não, mas por que isso? Você vai entender tudo. Então, elas ressuscitaram. Só que 5 delas, qual era a diferença entre as prudentes e as sem juízo? Todas elas tinham lâmpada, eram salvas. O que uma tinha que a outra não tinha? Não, continua. Não tinha o azeite aonde? Na lamparina. Na sua botija, na sua lamparina. O que será isso então? Agora, hoje pela manhã só eu me despertei por um fato. Eu acordei cedo. Eu acordei com esse pensamento porque eu acordei cedo e ali na barra onde eu estou é muito claro, não tem cortina, então eu falei, meu Deus, eu já dormi tarde. E me caiu um negócio, porque veja só, e eu me despertei para aquilo, eu acho que Deus sempre está completando alguma coisa. Veja só que interessante. As 10 virgens aqui representam o quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Mas em toda a Bíblia, olha que coisa, em toda a Bíblia, o número que representa a igreja, qual é o número? 12. É o número 12, não é isso? Não é o 12? 12 tribos de Israel, não é por acaso isso. Os 12 apóstolos, se você pegar no livro de Apocalipse, mostra facilmente isso. Mas por que aqui? Foi isso que eu não sei por que de manhã eu comecei a me perguntar, eu falei, mas por que 10 virgens e não 12, 6 e 6? Que já que é o número da igreja, eu fiquei me perguntando, eu lá, eu falei, vou dormir, não vou dormir, era cedo pra caramba, eu falei,
vou dar minha corrida na praia, não vou ficar pensando nada disso, bobagem, estou aqui delirando. Né? Por que 10 virgens e não 12? Alguém quer dar alguma palavra? Quem está com algum problema aí? Não, alguém pode chegar e... Ah, tá. Ali não tem problema, mas aqui tem. Por que 10 e não 12? Alguém arrisca? Por que 10 virgens? É? Nome da igreja, mas as 10 virgens aqui representam a igreja. E essas virgens, as 10 virgens são aquelas o quê? Que porque o noivo adiou, Jesus adiou a sua vinda, então elas morreram, mas elas ressuscitaram. Então estão faltando aqui 2 virgens. Hein? Já tô dando a dica aqui. Eu acho que estão acordados, acho que estariam vivos. Olha, são 10, peraí, são 10 mais o quê? 2. 10 mais 2, não é isso? Exato. Quais são as 2 virgens que tem que representar a igreja aqui também? É aquelas também que estão preparadas aqui, vivas, e as que não estão, né? As que estão vivas, Tem umas que não então estão são 10 mais 1, igual a 11. Rapaz, a Bíblia é matemática, sabia disso? Hein? Tá faltando aqui mais uma. Porque quando Jesus voltar, não é isso? Só eles foram arrebatados? Espera aí, só um instantinho. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, são as 10 virgens que dormiram, adormeceram e ressuscitaram. Nós, os vivos, vão ter o corpo glorificado. Então, nós somos as virgens que não morreram, que estarão vivos, né? E tá faltando, e a outra? Dedé, vai falando, esse moleque aí vai longe, hein? Foram arrebatados aonde? Antes dele vir. Quando? Explica mais. Arrebatamento secreto? Não sei. Exatamente. Agora, eu vou repetir o que ele falou. Presta atenção numa coisa. Antes de Jesus voltar, vai haver um arrebatamento secreto. E o texto que você vai lembrar o que eu vou falar, Jesus diz assim: 2 estarão no campo, 2 homens trabalhando no campo, um será tirado e o outro vai ficar. 2 estarão no moinho, porque o trabalho do homem era no campo. E o trabalho da mulher era em casa no moinho. 2, ainda fala lá, refere-se a 2 mulheres, vão ficar ali amassando no moinho o trigo para fazer o pão, fazer enfim a comida. Um será tomado e o outro vai ficar. Ou seja, para completar o número nessa parábola, significa que 10 mais o que foi o primeiro, os que estão vivos, e o que for tomado, que foram arrebatados secretamente, são mais uma. 11 mais 1 igual a 12. Porque esse é o número da igreja. Mas como a parábola, preste atenção, ela especificamente se refere a 10 virgens, são as que morreram salvas. Então, só por aqui já mostra que não tem nada de que eram 5 que não eram salvas e outras não, pelo contrário. A diferença é que 5 delas não tinham uma porção extra do óleo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você abrir em Provérbios, capítulo 20, eu vou ler aqui, versículo 27, Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim, que o espírito do homem é o quê? A lâmpada do Senhor, ok? A qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Ou seja,
Provérbios capítulo 20, versículo 27. Você segue aqui comigo. É a Bíblia interpretando a Bíblia. Eu não posso chegar, não, essa lâmpada aqui deve ser alguma coisa, ou a lamparina lá, o de azeite é uma outra coisa. Não. Você tem que pegar a própria Bíblia para definir isso, senão vai ficar uma loucura. Então, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do Senhor estava em quantas delas? Todas elas tinham lâmpada, não é isso? Estava nas 10. Todas eram salvas, cristãs. Porque o Senhor iluminou o espírito dela, e a salvação nada mais é do que a iluminação de Deus. Eu sou salvo aonde? No meu espírito. Então o Senhor iluminou. As 10 eram salvas. Eu sei que 5 delas eram nessa, mas isso não significa que elas não eram salvas. Como tem muito cristão que é salvo, mas que não tem o quê? Pela parábola. O azeite extra na sua botija. Não é isso? Então, olha o que Jesus está falando aqui. A lâmpada do Senhor, então, vamos botar aqui, a lâmpada é o quê? Qual espírito? É o meu espírito, e cada um, não é o espírito de Deus. A lâmpada é o quê? O espírito do homem. Ok? Seria a alma do homem? Não, não. Vem cá. O homem é corpo, alma e espírito. 3 partes distintas, diferentes. Provérbios diz que o espírito do homem, não é isso? É a lâmpada. Quando alguém é salvo, é porque Deus iluminou no espírito dele, não na alma, não na mente, não nas emoções. Por isso que salvação não tem nada a ver com sentimento. Porque aqui está dizendo na alma. É porque tem tradução, exatamente. Por exemplo, tinha traduções na minha época em que falava, não se usava coração. Ah, o Senhor vai tocar no teu coração. É porque era o órgão vital naquela época. Sabe o que eles usavam? Eu tenho Bíblia até hoje com isso. Era o fígado. Isso não muda nada, não tem problema, tá entendendo? Eu tenho Bíblia da imprensa bíblica e tal, porque o fígado na época era uma parte muito... Mas não importa, isso não importa. Ok? Então a lâmpada do Senhor é o nosso espírito. Agora a porção, vou botar aqui porção extra, não é isso? Eu quero ficar dentro da parábola, eu não quero inventar nada. A porção extra de óleo. O óleo é o quê? É o símbolo do Espírito de Deus, não é isso? Eu acho que está em... Todo mundo sabe isso. Até aquelas denominações mais tradicionais sabem que o óleo é o símbolo do Espírito. Ok? A porção óleo do Espírito, se a lâmpada é o meu Espírito, a porção extra de óleo é o quê? O Espírito Santo. Não. A vida de Deus. Hein? A vida de Deus. Pera aí, veja só. Vamos abrir Romanos capítulo 9, versículo 21 a 24. Romanos 9, 21 a 24. Se a lâmpada do Senhor é o meu espírito, a porção extra do óleo é porque o óleo está ali, não é isso? Então é o Espírito de Deus que transforma a minha alma. A diferença vou botar aqui, é o Espírito transformador que transformou a minha alma. O que é a minha alma? Os meus sentimentos, a minha vontade, a minha emoção. Você pode ser salvo só no seu espírito. Você tem... Hein? Vou ler, Romanos 9, 21 a 24. Ou seja, o Espírito de Deus, não basta eu ter a salvação apenas no meu espírito. O meu espírito
que foi salvo, ele tem que esquadrinhar, lembra o texto lá? Todo o meu corpo, toda a minha alma. Pelo Espírito de Deus, não basta ser salvo, eu tenho que ter uma vida transformada pelo poder de Deus na minha alma. O que adianta você ser salvo e na sua alma, na sua vontade, você fazer a sua vontade? E Deus não quebrou a sua vontade. Ele não salvou a sua alma. O que adianta você ser salvo e ter pensamentos mundanos? Por exemplo, um cristão salvo no Espírito, ele pode manifestar na sua alma coisas ruins e malignas, não pode? Quais são elas? Quer que eu dê uma listagem bíblica? Que são as obras da carne. Quais são? Qual é a primeira que vem lá? Prostituição. Tem cristão salvo que pratica prostituição? Ou seja, ele precisa salvar a alma. Lembra da outra aula? O homem, Jesus disse, vocês querem seguir após mim, vir no meu reino, negue a sua alma, a vida da sua alma, tome a sua cruz e siga-me. Prostituição, lascívia, desejos sexuais, mais o que? Vocês sabem, olha para a sua vida e me diz. Impureza, inveja, ciúmes, glutonaria, bebedice, tal. O reino de Deus está chegando e a Bíblia diz que no reino de Deus não entrarão as pessoas que praticam isso. Não tem nada a ver com a salvação, é o reino milenar. Não é isso que diz lá logo no início? Porque diz lá, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, ou seja, a manifestação do reino milenar é semelhante como a 10 virgens. O que é o reino dos céus? As pessoas leem e dizem, não, quando eu morrer, eu vou lá para o céu, vou viver eternamente no céu com Deus, e o céu tem ruas de ouro. Não é isto. O reino dos céus é o governo de Deus e de Jesus dos céus sobre a terra. Já expliquei essa diferença. E o reino de Deus é tudo que existe no universo, no céu, na terra e em todo o universo. Quando se fala o reino dos céus, é o governo de Deus e de Jesus que está à destra de Deus, governando sobre a terra. E nós já vimos que tem servos salvos que espancaram. Qual foi a parábola passada? Quem é que vai para o reino? E quem é que não vai? Lembra lá na parábola passada? Feliz aquele servo prudente, né? Que tiver. O que ele fez? Naquela parábola. Ele deu sustento a seu tempo aos conservos. A parábola. O que é isso, dar sustento? Dar a comida espiritual ou o próprio Senhor Jesus ao seu tempo. Ao seu tempo era na era da igreja. Bem-aventurado, Jesus disse, feliz vai ser aquele que quando eu vier estiver fazendo assim, ou seja, dando sustento aos conservos, aos irmãos da igreja. Ou seja, a condição para reinar com Cristo é você alimentar com a palavra viva, a palavra do reino. Não só, os crentes são assim, não, a gente tem que pregar o evangelho, o cara tem que aceitar Jesus e Zé finir. Não. Eles têm que receber o evangelho da justiça, o evangelho da vida. Então, a mesma coisa, feliz aquele que quando vier é o mordomo fiel e prudente. Por que ele era fiel e prudente, está lembrado? O cristão, que é o mordomo, ele tinha que ser fiel para com o Senhor e prudente para com quem? Com os irmãos, está lembrado? E isso implica num relacionamento dentro da igreja, você ser fiel e prudente com os irmãos, porque tem irmãos que Só misericórdia. só você sabe melhor do que eu, não sei.
Então você tem que ser muito fiel a Deus. E prudente com os irmãos. Se você não for fiel a Deus com os irmãos, você vai dizer, eu não aguento esse irmão, vou fazer isso. E olha, você está entendendo? Por isso que na parábola diz, não adianta você ser cheio do Espírito Santo, a sua lamparina, seu Espírito ora e liga, eu protejo, mas quando vê o irmão diz, feliz é aquele que estiver alimentando os irmãos. Quando ele vier, e quem estiver fazendo assim, vai ganhar muito. Quem é que vai ganhar muitos açoites e poucos açoites? São parábolas, né? Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor. Qual foi a vontade do seu Senhor? De dar, pelo contexto, dar sustento aos irmãos, né? E não fez, vai receber o quê? Muitos açoites. Aquele que não sabia, eu estou resumindo a aula passada, aquele que não sabia que tinha reino, que tinha nada disso e tal, e que não fez, vai receber poucos açoites. Ora, muito ou pouco, vai receber açoite. Não, eu prefiro menos. Ei, não! Porque além dos açoites, que é uma punição, você vai ver que todas as parábolas têm isso. Ele não é o fato dele ser castigado. O castigo maior, lembra que lá naquela parábola diz aqui, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Eu falei para vocês que a tradução castigá-lo-á é o quê? Isso é fundamental. Alguém lembra? Ó. Será cortado a tradução direta do grego é essa. Ou seja, quem não alimenta um outro irmão, quando o Senhor vier, ele vai cortar ele do reino milenar. Ele não vai participar. Aqui, as 5 e as 10 virgens. E olha, eu falei para vocês desde o início. Deus escolheu o homem, fez o homem para que ele fosse um quê? Lembra a primeira aula? Ele tinha que expressar. Deus fez o homem igual, da mesma natureza, para que o homem pudesse expressar Deus na terra, dominar, subjugar, porque tinha um problema na terra. Satanás, o Lúcifer, danificou, tomou conta, e Deus disse, eu vou colocar um homem e o meu espírito vai estar com ele, ele vai comer da árvore da vida e tal. E o que vai acontecer? Ele vai me expressar na alma dele e ele vai exercer a minha autoridade. Para participar do reino, a história está se repetindo. Não adianta eu ter lamparina acesa, ser salvo somente. Eu tenho que praticar atos de justiça. Eu tenho que expressar a vida de Deus nas minhas reações, principalmente no meio da igreja. Eu tenho que cuidar dos irmãos. Atura você esse irmão, porque ele é muito chato. Prova que o poder transformador do Espírito Santo só foi no teu espírito e não na tua vasilha. Ou seja, o poder transformador de Deus tem que alcançar o meu espírito e do meu espírito ele tem que alcançar a minha alma, minhas reações. Eu já disse, eu já vi o pastor aqui, antes de pregar eu entrava no gabinete dele e ele, glória a Deus, tudo maravilhoso. Aí chegou uma vez um diácono lá, pastor, eu quero falar com o irmão, tal, o que é e tal, ele lá, maravilhoso. Aí ele falou, tá com problema aquele irmão de novo. Rapaz, eu olhei para o homem, ele parecia um louco. A reação dele foi, eu disse, isso não é nem reação do ímpio. E começou a falar coisas, eu disse, falta o poder transformador de Deus na nossa alma. Você imagina se eu estou pregando aqui, alguém fala alguma coisa e eu, o reino de Deus, o reino milenar, o que vai contar não é
se eu fui salvo ou não, porque no reino é tomado por violência. Eu tenho que negar a vida da minha alma, dos meus pensamentos. Você lembra na definição do que é coração na Bíblia? Essas definições, você tem que ficar com isso gravado. Coração é... Pensamento. Não. Quando a Bíblia fala, ama o Senhor de todo o seu coração, não sei o que, o coração do homem, coração. Não, a primeira parte é a consciência, que é uma parte do meu espírito, mas o que? A minha alma. É consciência ser mais a alma. Ou seja, coração é isso. Consciência, eu recebo, tenho consciência das coisas de Deus, porque uma das partes do meu espírito, eu me conscientizo. Como é que você sabe que Deus existe? Porque o Espírito de Deus testificou na consciência do meu espírito que eu sou salvo, não é verdade? Você não tem como provar isso. O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Como é que eu sei que eu fui perdoado? Como é que eu sei que tenho reino? Como é que eu tenho o céu? Não é usando a minha mente. Mas a alma, que é o quê? É a mente, é a emoção e a vontade. Então, o somatório de tudo isso é o coração. Ou seja, a minha alma, os meus sentimentos, a minha vontade própria, obstinada, ela tem que ser transformada pelo Espírito de Deus. Aquelas 5 não tinha esse poder aqui transformador na alma delas. Elas não expressaram as virtudes, só a autoridade de Deus nas decisões. Vamos ler aqui. Você quer ver uma coisa? Eu falei para vocês lerem Romanos capítulo... Aliás, para você abrir. 9, 21 a 24. O que eu estou falando é que a minha alma e a sua alma é como um vaso. Romano, o quê? É o vaso do Senhor. Romanos 9, 21 a 24. Ou não tem, eu sei que você usa isso aqui para pregar sobre algumas outras aulas, de fala predestinação, tal, isso, aquilo, mas você vai ver aqui que tem muito mais do que isso. Você quer ver uma coisa? Ou não tem o oleiro, que é o próprio Deus, que faz a gente, nós somos vasos de barro, não é isso? Sim, isso. Tanto que tem uma denominação, acho que é Assembleia, ou Pentecostal, falou, ô vaso de Deus, ou esse é um homem vaso abençoado, não tem assim, mano? Acho que é um vaso. Eis que o vaso, o eleito, não tem? Você não conhece outras denominações? Aí, vaso. Fala, vaso, né? Fala, vaso. Alguns são vasos sanitários porque não expressam a vida de Deus, expressam outras coisas. Nesse caso, quem fala é outra pessoa. Quem fala, eu só estou refletindo, não é o que eu acho. Para mim, todo mundo é um vaso, né, sem... deixa pra lá, vamos lá. Mas sabe. Prova o contrário. Você, hein? Até que prova o contrário. Até que prova o contrário, né? Eu só repito o que eu ouço de vocês. A minha opinião eu não dou. Deixa eu te contar uma coisa, só um instantinho. Isso aqui é uma coisa que você tem que saber. Naquela época de Jesus, tinha o oleiro, o vaso, que faziam o vaso. E o camarada ia comprar, tá? Ia comprar o vaso. Ele chegava, a primeira pergunta, ele olhava por fora, estava muito bonito o vaso. Direitinho. Ele chegava e perguntava assim: esse vaso aí tem cera ou não tem cera? Porque ele pode ter sido quebrado, e o cara bota por fora e botava uma cerinha por dentro, mas estava arriscado a quebrar novamente, não é isso? Então ele perguntava: esse é com cera ou é sem cera? Aí ele disse: não, esse aqui é com cera. Então era mais barato. Você sabe da onde vem a palavra sinceridade? Acabei de falar. Sinceridade, sem cera ou não. O que é uma pessoa sincera, sem cera? Poxa, eu gosto do irmão, que o irmão é sincero. Ou seja, o que ele fala por fora é o que ele é
Por dentro. Você está entendendo? A palavra sincera, sincero. Eu sou sincero, sincera. Estão entendendo? Então, olha só. Tem as 5 virgens imprudentes. Elas não expressavam que ela, porque muitos irmãos dizem, não, irmão, amo o irmão e tal, isso, aquilo e tal. Atende aí que eu não posso mais, não aguento mais o irmão. Ele está expressando, ele está sendo insincero, né? Ele não está sendo sincero. Não está sendo sincero. Ou seja, expressando por fora. As 5 virgens, elas tinham a salvação, mas elas não tinham a vida de Deus na alma dela, elas não eram sinceras. Estão entendendo como é que é? Por quê? Porque só quem tem a vida extra, o azeite extra do Espírito Santo na sua alma, porque eu expresso a Deus não no meu espírito, é nas minhas reações. Não é verdade? Pelos frutos se conhece quem é dele. Jesus disse, vocês serão reconhecidos se o quê? Ele falou para os discípulos, nisto conhecerão que sois meus discípulos. E amar. Hein? Se tiverdes amor uns pelos outros. Nunca viu Jesus falar isso? Já? Como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Porque eu amo uns aos outros de coração puro, verdadeiro. E para isso, Deus tem que quebrar a minha alma. Qual foi a palavra que eu dei da outra vez? Tem que quebrar o meu ego para que a vida dele se expresse na minha alma. Por quê? Ninguém é reconhecido discípulo de Jesus porque no espírito dele, ele tem poder, ele é cura, liberta, expulsa o demônio. Não! É na sua reação. E é isto que Jesus estava falando. Vamos lá. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para... Tem um vaso que é de honra, não é isso? E tem um outro vaso que é o quê? Desonra. Desonra. A tradução diz assim, um pote para uso especial e outro para uso comum. Aqui diz, eu prefiro essa tradução. Um para honra e um para desonra. Quem é esse barro aqui? Que homem? Que homem? Salvo ou Salvo. são para os cristãos, gente. Paulo estava escrevendo para os romanos, para a igreja cristã. Tem vasos ou tem cristãos que honram e outros desonram. Não desonram? Fala que desonra é o filho da perdição. Exatamente, eu não queria entrar nisso. Embora tenha aqui. É vaso de ira, né? É o vaso de ira, já é uma outra coisa. Tem cristãos que na vida deles honram a Deus e outros desonram. Pega aquele cristão que não cresceu e não amadureceu na sua alma. Como é que eu sei que eu cresci espiritualmente? Quando eu tenho a reação, eu amo os irmãos. E eu sei que não é fácil. A igreja é o melhor lugar de teste para provar que você é maduro, que você cresceu, que você amadureceu. Não é porque você expulsa o demônio, que você profetiza. Isso não prova nada, porque quem faz isso é o Senhor. Mas na hora que alguém bate na tua cara, quando alguém chega, irmão, eu acho o irmão muito metido e tal, não sei o que, isso, aquilo. Irmão, eu soube que você fez isso, aquilo. E você nem se defende. Porque a nossa vontade é reagir como o outro. Ah, é? Me aprontou? Então vai ver. Toma lá da cá. Quando alguém chega pra você, olha, eu soube que você é meio chegado e tal, meio florzinha, não pode ficar falando essas coisas aí. O que você fala? Pera lá, eu sou um homem macho. Fala que é homofóbico. Hein? Rapaz, não, olha, as nossas reações, você acha que não? Você acha que não vão falar? Olha, você quer ser pastor, você vai ser acusado de tudo. Tudo.
com razão, sem razão, e mais, vão começar a inventar coisa da tua vida. E olha, se você for cair, vai tentar se defender, isso aqui, porque na hora é o quê? Eu já fui acusado desse negócio aí. Sabe o que eu... Na hora eu disse, eu vou pegar esse safado. Eu já comecei a nossa reação prova diante de Deus. Se você está seguro da sua, se você tem um crescimento espiritual, você vai ter. Tem misericórdia. Assim. Não, você nem vai dizer nada, você vai dizer, deixa que o Senhor. Vai orar pela pessoa. Bem-aventurado quando mentindo, perseguindo, disserem todo mal contra vós, porque será grande o vosso galardão, que é o reino. E olha, hein? O próprio Cristo ele não se defendia. Ele não se era defendia, acusado. disse, tu és o filho do diabo e tal. Jesus, coitado, na casa do... Ao contrário, abençoa, né? Mas se você acha que é fácil, tem que ter muito óleo na tua alma, meu amigo. Tem que ter o poder transformador. E olha, eu vou te dizer daqui a pouco, eu tenho que terminar de ler aqui esse texto. Porque se o poder transformador de Deus não tiver na nossa vida, meu amigo, deixa eu ver, eu botei um versículo que está aqui. Para acabar, no final vou usar isso aqui. Então, tem pessoas que são salvas, tem a lâmpada, a luz do Senhor no seu espírito, mas na sua alma a vasilha está baixa. Veio o Senhor e tal. Aí diz, um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, já é um terceiro tipo de vaso aqui, ok? Os dois primeiros são cristãos, não é isso? Esse aqui já explica, tá claro. Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Amém, aleluia. Eu digo, eu recebo. Glória a Deus. Pois é. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Ou seja, ter o óleo na nossa lâmpada significa que eu tenho o Espírito de Deus no meu espírito. No caso aqui, as 5 nessas, não é isso? Nessas. Elas tinham apenas o Espírito Santo no espírito dela. Mas elas não foram transformadas, elas não foram amadurecidas na sua alma. Elas tinham apenas a salvação. Foi por isso, veja no versículo 9 do texto de Mateus 25, diz que as prudentes falaram, ide antes, porque o noivo estava vindo, não foi isso? Ela disse, não vamos poder dar, porque senão não dá nem para você. É impossível, eu não posso dar uma coisa que está na minha alma. Vocês podem ir e pagar um preço, não é isso? E comprar, não é isso? Versículo 9. As virgens ajuizadas disseram, ide antes aos que o vendem e comprai-o. O que Jesus está dizendo aqui, que se você não pagar o preço hoje, de ter o poder transformador, porque ser transformado na minha alma hoje, na minha vontade, nos meus sentimentos, transformar a minha mente para seguir a Jesus e tão somente a Ele, tem muito crente que está lá vivendo no sistema do mundo, ele é salvo. Se você não tiver esse poder transformador, o que vai acontecer é que quando Jesus voltar, você vai ter que pagar esse preço depois. Não foi isso que aconteceu? Na hora que elas vieram, foram comprar, chegaram lá e bateram na porta. Quem abriu? Veja na parábola. Foi o Senhor. Ele já estava lá
começar as bodas, a festa do noivado. Você sabe de uma coisa? Todo mundo sabe que nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Jesus vai vir e vai casar com a igreja. Mas só que a festa de noivado vai durar quanto tempo? 1000 anos. E quem não pagou o preço de negar a vida da alma hoje, de ser transformado hoje, vai ficar fora das bodas. Ah, pastor, peraí, tá inventando? Não, não estou inventando. Eu vou te mostrar outras parábolas que falam isso. Vou te mostrar que você lembra, só para você não ficar mal entendido aqui, você lembra que Jesus contou uma outra parábola do reino e vieram vários convidados, é isso? Os judeus vieram primeiro, depois os gentios e tal, e aí depois os convidados vieram e todo mundo tinha uma veste. Eu vou falar sobre as vestes para você ter que vestir na sua vida para você poder ir para o reino. E entrou um cristão lá, não foi um qualquer. Jesus olhou para ele e chamou: ei, amigo! Era um irmão. Como você entrou aqui nessa festa? Você está sem o traje nupcial. Já vou acabar, Zé. Ele disse: não, eu não sabia. Pegou, tirou ele e ele teve que ir lá para choro, ranger dele, tal. Eu vou pegar essa parábola, vou pegar outras. Vou usar histórias do Velho Testamento mostrando que tinha uma rainha que para casar com o rei, ela teve que se preparar durante 1 ano e tal. Toda a Bíblia é montada em cima de um casamento, de história e tal. Então essas 5 não pagaram preço. Ou seja, a nossa alma precisa ser transformada. E a vida do Senhor que tem que estar com a gente. Você quer ver uma coisa? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. As epístolas de Tessalonicenses, Paulo fala sobre a segunda vinda, como Jesus vai ser. Você já leu Tessalonicenses? Se você quiser saber como vai ser, quem vai, é de preparar. Olha esse versículo aqui, 2 Tessalonicenses, 1, 2, 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus. Para aqui, não lê o resto não. Paulo estava dizendo: olha, eu estou exortando, eu estou dizendo, viva de maneira digna de Deus. Por quê? Deus, agora eu vou terminar lendo, que vos chama para ir aonde? Para o seu reino e para a sua glória. Ele está falando sobre o reino milenar. Quer dizer que as bodas são dentro do reino milenar? As bodas do reino milenar, e o casamento vai ser depois. Não, as bodas... Eternamente. Os casamentos naquela época, Então, o casamento isso é outra aula. O casamento começa no reino milenar. No noivado. No noivado. O noivado vai Você ser- sabe de uma coisa? Hoje o noivado é assim, o cara engana a menina 5 anos, 6 anos e tal, namora e tal, uma hora ela dá uma prensa no cara, fica noivo ali 1 semana e bota um anel e aí faz a festa de casamento, né? E casa, faz aquela festa de manhã, de 5 às 10 da noite, pá. Na cultura judaica, um casamento, sabe quando começava? É porque a gente... 1 semana, né? Sei lá. Quando 2 famílias tinham seus filhos de 5 anos, 6 anos, já desde pequeno, era um acordo que os pais faziam uns com outros. E dizem: olha, você tem uma filha, eu tenho meu filho, mas eles ainda são crianças. Nós vamos fazer aqui, nós já vamos desde já. Tanto que o noivado era muito mais importante do que o casamento. Lá nos Estados Unidos, e deixa eu te dizer, tem certos países que tem uma lei o seguinte:
Se você chegou e se ajoelhou diante de uma mulher, isso não é brincadeira não, e pediu ela em noivado, e depois você se arrepende, sabe o que acontece? Ela te processa e você está ferrado até o fim da vida. Sabia disso não? Noivado é sério, botou aquele anel e vamos ficar noivo, depois acontece tal. Se ela quiser, por quê? Porque era um compromisso que os pais, na cultura judaica, falando agora, eles prometiam uns aos outros e desde pequeno já ia fazendo um enxovalzinho. E tal, isso, aquilo, um de cá e de lá, ia tal. E quando chegava na idade de casar, o dote, o pai disse, não, vai casar com minha filha, tem que dar um dote, tinha que pagar uma fortuna. O dote, até hoje o casamento judaico, eu conheci judeu, nós temos que entender isso, porque senão você não vai entender como é que vai ser o nosso casamento com o Senhor. Ó, chegava lá, por exemplo, você tinha a sua filha linda de morrer, aí o noivo vem, o pai falava assim, eu vou entregar minha filha assim para você, mas vamos combinar o dote aqui. Quanto você me paga? Eu investi na minha filha 20 anos, paguei universidade, comida e tal, ele faz aquela conta, gastei $130 mil. O pai do noivo paga ele tudo que ele investiu, e eu disse, agora, se a moda pega aqui, hein? Agora você pode levar ela, vamos fazer o casamento. O judeu faz isso até hoje. Hein? Ninguém casa, mas não tem isso não. Entre o povo judeu, meu amigo, não tem isso. Ele está falando aqui. Já está pagando. Recebendo dinheiro de... Nós temos que conhecer a cultura judaica para poder entender o que Jesus estava falando. E não entender, se você for entender a nossa cultura de hoje, está ferrado. Eu estou pensando aqui. Hoje em dia eu tá pensando em negociar assim, ó. Me dá ela que eu vou te tirar um peso daí. Ainda te dou dinheiro para você levar. Exatamente. A partir de hoje, tirar, vou gastar com ela. Exatamente. Leva. Esse é o machão brasileiro que vai sempre sair. Brasileiro pensa assim, não pensa? Brasileiro é assim, fala. Uma coisa interessante nos estudos é o seguinte. Uma coisa interessante em que não ouviu o final. Nesse estudo, como o senhor disse, assim, é bom conhecermos primeiro a cultura. Lógico, senão você não entende a Bíblia, nem o Novo Testamento. Sobre a parábola aqui das virgens, pediu para ler antes, eu li e vi em algum lugar dizendo... Poxa, alguém leu. Que na verdade, Jesus não falava nada ao solto. Nada, exatamente. Ele se baseou num casamento que realmente existia, que o noivo ia lá, visitava a noiva, né? Então, nada fica solto. Tudo nada. Dentro Tudo. Mas é que a gente tem uma mania errada. O Velho Testamento, a lei e tal. Não fala isso. É a isso. igreja, só fala assim, nos cultos que a gente vai assim, não, virgem é a igreja. A gente só sabe daqueles detalhes dos personagens principais, mas não sabe ao fundo do que é dito dentro da cultura. Inclusive, quem arranjava a noiva para o filho era o pai. Abraão chamou o servo dele e falou, vai lá na casa do meu pai, arranja uma noiva para o meu filho Isaac, porque, olha, era o herdeiro de Deus. E ele foi lá e tal, disse quem era. Ele era o símbolo do Espírito Santo. Deus vai te mostrar quem é. Isso. E olha, os casamentos vingavam. Hoje em dia o cara olha, bonita e tal, não é a casa, tal, é bonita por fora, mas podre por dentro. E olha, é uma loucura. É mais garantido a experiência de um pai dizendo, não, meu filho, essa não. Meu filho, por exemplo, só um instantinho. Minha filha casou primeiro e tal. Melhor do que um pai dizer para uma filha, não, olha, ele tem experiência, ele sabe de longe quem é o camarada. Sabe? Você vai deixar, não, eu que escolhi ela. Ele não vê. Tem coisa que está na cara. Discernimento espiritual, você vai dizer, não. Meu filho, então, ele saiu pai. Ele era o bonitão da época. Tudo que é menina da igreja queria me namorar e tal. Mesma coisa com meu filho e tal. Tu não lembra disso, vovó? Vovó lembra, eu era bem novinho, né? A mais bonita é. Pois é, mulher sempre defende mulher. Mas é o contrário, Eu me lembro bem, era católica.
mulher demais. Propaganda enganosa. Fazendo propaganda enganosa aí. Aí, a aula tá acabando, hein? Peraí. Mas aí, o irmão ainda vai falar. Mas aí meu filho queria, não sei o que, eu falei. O Espírito Santo fala, gente. Ele levava lá umas meia. Levava umas garotinhas lá, mais umas. É piriguete que usa aqui o nome? Piriguete. Eu fui aprender esse negócio de piriguete que eu não sabia. Eu falei, não. No dia, olha só. No dia em que ele conheceu a minha nora, eu não sei se minha nora está ouvindo, a Flávia. Olha que era uma menina lourinha e tal, isso aqui. Quando nós conhecemos ela, como Deus falou, esta é a mulher ideal para o meu filho. Eu morava nos Estados Unidos e eu falei, amor, vou tirar uma dúvida. Porque eu cheguei em Prensei e disse, olha, essa é a mulher de Deus. Nós chamamos ela, fomos numa praia ali em Boca. Eu, Raquel e ela, chamamos ela. Sentamos com ela, conversamos. Ela não sabia nada disso. Aí ficamos chegando, conversando, e Deus só testificando, ela falando, eu digo, pô, já era, faço hoje esse casamento. E tal, e falando, e já era. E eu, lógico, você acha que eu quero que meu filho case com uma pessoa que pode ser isso, aquilo por fora, e depois chega para... Não tem isso não. Aí, no outro dia, ela falou, não, nós vamos lá na sua casa. Ela morava com um americano lá, um senhor que era paraplégico, então ela alugava um quarto lá, era prima, é da família, não sei o quê. Aí nós fomos lá, aí ela falou assim, não, então vocês vão lá que eu vou cozinhar pra você. Eu falei, Deus confirmando, você vê que a minha mulher hoje não quer cozinhar, marido se vira, então eu falei, opa, só falta ser Menina, chegamos lá, ela fez um frango delicioso. Eu falei, amor, essa é a mulher. Uma quantidade que dava. Frango que sobrar. Eu falei, eu comi tanto. E até hoje, ela cozinha bem. Ela chama, vamos lá nós 4 comer. É comida para batalhão. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que se você olhasse assim, menina tatuada aqui, lourinha, uma surfistinha e tal, isso aqui. Deus tem que falar, mas olha, e depois nós vimos, a menina hoje profetiza, ela tem palavra, é uma mulher de Deus. Eu falei, Bernardo, meu filho, É verdade. eu sei que você não vai casar agora, tal, isso, aquilo, mas olha, eu vou te dizer, eu e tua mãe, diante de Deus, olha que responsabilidade. Era assim que fazia no Velho Testamento. Essa é a mulher, essa vai ser a última mulher da tua vida, de namorico e tal, isso aqui. Mas não deu outra. Tá rindo o quê? Gente, porque hoje em dia a gente tem que estar muito ligado a Deus. Ou então teu filho vai casar, porque o cara tem isso, aquilo. Bate. Como Abraão falou, Isaac, vai, não, mas puxa, mandou o servo dele, que é o símbolo na Bíblia do Espírito Santo. Não, quem chegar lá no poço, Deus fala. Então a mesma coisa, por que eu estou falando isso de casamento? Eu tinha que terminar a aula, meu Deus do céu. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como? Pelo Senhor, o Espírito. A porção extra do óleo transformador, no caso aqui, é o óleo do Espírito Santo na nossa alma. O que é a minha alma? É a minha vontade, é o meu desejo, porque olha, num casamento, se Deus não nos transformar, não adianta. Se você viver a vida, tem muito mais crente fora da igreja, porque não é porque o diabo fez, não é por isso não, porque não suporta o irmão. E tem até razão muitas vezes, mas o que tem que acontecer? Eu tenho que ter o óleo extra do Espírito Santo na minha alma. E como é que eu sou transformado na minha alma? Vou te dizer uma coisa aqui, agora para terminar mesmo. Não adianta, irmão. Vai orar.
vai jejuar, vai fazer isso, né?